Pronto, pessoal. Iniciaremos mais uma palestra do nosso mês jurídico da Ex-Academic. Meu nome é Renata Menezes, sou professora associada da Ex-Academic e hoje a gente convidou o nosso colega Roberto Soares, que é uma pessoa referência para mim nessa área do extrajudicial, muito capacitada, a gente trabalha junto na mesma organização de um determinado escritório na nossa cidade. E ele é uma referência, é uma pessoa que sabe muito de direito civil, gosta muito de direito civil, e o mais importante ainda, ele gosta de partilhar o conhecimento dele. Então, a gente convidou o Roberto, certo, para participar desse evento. E vai ser um evento que vai ser gravado, então, posteriormente, vocês podem assistir de novo essa palestra ou compartilhar com os colegas. Já avisando que a Ex-Academic vocês podem conhecer tanto no site, que é www.exacademic.com.br, como também no Instagram da Ex-Academic, e conhecer as novidades que a gente tem. O nosso objetivo da Ex-Academic, essa startup educacional, é transmitir conhecimento a todos os níveis educacionais e também de forma multidisciplinar. Então, estamos já organizando, como a gente já tem várias áreas de atuação, vamos dividir a ex-acadêmica em algumas áreas de atuação, por exemplo, humanas, que no caso o direito, e exatas, engenharia, saúde, enfim. E sobre a área jurídica, a gente tem muita coisa para estudar, muitas novidades, muitas inovações vindo no direito. A gente já tem alguns vídeos já upados no YouTube. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer, também tem o canal das Acadêmicas no YouTube. Então, não vamos me delongar, vou passar a palavra para Roberto. E aproveitem, pessoal, podem interagir no momento. Esse momento é mesmo para a gente tirar as dúvidas. Já lembrando que a gente já está planejando um curso na área extrajudicial com o Dr. Roberto, certo? Então, aí fiquem atentos às novidades das acadêmicas, a gente já tem muita coisa programada. E é isso. Então, Roberto, a palavra é sua, fique à vontade. E, pessoal, aproveite, pode desativar a câmera, o áudio, pode levantar a mãozinha para tirar alguma dúvida e fiquem à vontade, tá certo? Muito obrigado, doutora Renata. Pessoal, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Ex-Academic, aos meus amigos Renata, Everton, por essa oportunidade de poder discutir temas que são tão relevantes, né? Durante o mês de agosto, foram promovidos alguns debates sobre temas que, de fato, são atuais e que precisam ser discutidos pelos aplicadores do direito, pelas pessoas que se interessam por essa área. Então, essa oportunidade de discutir a extrajudicialização do direito civil como forma de fechar esse mês jurídico, recebi com muita alegria e espero atender às expectativas de todos que estão aqui e da Ex-Academic pelo convite. Muito obrigado. O tema que nós nos propusemos já discutir hoje, como vocês sabem, é a extrajudicialização do direito civil, né, como uma alternativa para a solução de litígios e redução de burocracia. Eu gostaria de iniciar dizendo que a base para o extrajudicial, para a ideia de se promover a solução através do extrajudicial, é o acordo, né? As partes precisam estar em consenso para que o extrajudicial possa ser invocado para a resolução de determinado conflito. E por que dizer isso? Pelo fato de que, historicamente, a tradição do sistema jurídico brasileiro tem bases na ideia do sistema romano-germânico, né? Onde o direito possui uma organização muito mais positivada, a legislação, usualmente, ela é organizada em códigos e com uma tendência muito voltada ao litígio. No caso, o sistema normativo do Brasil é baseado na ideia de litígio. E assim foi constituída toda a tradição jurídica brasileira, sobretudo no âmbito do direito civil, em razão da própria natureza dessa área do conhecimento jurídico. Sejam em processos que envolvam o direito das famílias, processos que envolvam execuções, ações de responsabilidade civil. A tradição brasileira ela ainda se volta muito para a judicialização. E a gente soma a essas bases do judicial, do litígio, da lide entre as partes, a ideia de que existe um sistema burocrático por trás de tudo isso,
que pode colaborar para o atraso na resolução de uma determinada demanda, para o atraso se chegar à solução que as partes objetivam, né? Acerca disso, o professor Walter Seneviva, lá em 1979, lá bem atrás, ele é um entusiasta da ideia de extrajudicialização, da desburocratização. Então, ele, num artigo que ele escreveu para a Folha de São Paulo, sobre as perspectivas do sistema judiciário brasileiro, nos disse o seguinte, abre aspas, o funcionamento do sistema judicial no Brasil é caso agudo de necessidade urgente de desburocratização. Carimbos, rubricas, protocolos, despachos, rotinas medievais fazem do processo, tomado em seu sentido amplo e dada sua natureza formalista, uma estrada de muitas saídas, mas com flechas indicativas que são confusas, contraditórias e obscuras. A origem lusitana, nesse caso remetendo às bases do direito brasileiro que se deu com o direito português, conduziu a uma compilação de meandros e desvãos que mereceu, ao longo dos séculos, o inútil ferro em brasa da crítica mais mordaz. Inútil, porque os funcionários da justiça continuam criando novas dificuldades rotineiras, indiferentes à pecha de ineficácia que os atingia, mas não os modificava. O professor Seneviva, ele tece essas duras críticas em um cenário jurídico completamente diferente do que nós temos hoje, né? Era um outro Código Civil, era um outro Código de Processo Civil, o cenário político brasileiro era completamente diferente, só que muitas das palavras deles poderiam ser aplicadas hoje. Devemos pensar também que na época não existia o processo eletrônico, que de fato veio para facilitar muitos procedimentos no âmbito do judicial, só que muitas das críticas do professor Seneviva, que foram feitas pelo professor Seneviva em 1979, nós poderíamos aplicar hoje ao cenário jurídico brasileiro atual, né? Embora nos últimos anos tenha sido crescente essa tendência por desjudicializar, por extrajudicializar, ainda é preciso evoluir bastante no cenário nacional, para que possamos ter prestações jurídicas que são, de fato, céleres e satisfatórias. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, para o ano de 2018, alguns de vocês devem ter conhecimento acerca dessa informação, no ano de 2018, o Brasil possuía cerca de 80 milhões de processos em trâmite, né? Isso considerando os processos que aguardam alguma movimentação ou que por algum motivo estejam com um trâmite suspenso. Estima-se que atualmente, 2020, esse número chegue a 105 milhões. É um número elevado e alarmante, sobretudo se nós considerarmos a ideia de defasagem de servidores. O Poder Judiciário brasileiro não possui servidores suficientes para dar vazão a essa quantidade de processos que estão em trâmite e os processos continuam chegando. Então, essa tendência por tirar do judiciário o monopólio para algumas demandas, ela vem responder também essa necessidade de dar vazão a esses processos, 80 milhões de processos que estão em tramitação e que precisam de uma solução, né? E não é algo recente, nem se inaugurou com o Código de Processo Civil de 2015, como é comum que se afirme nos debates sobre o tema. A verdade é que o atual Código de Processo Civil foi quem oficializou a necessidade de que essa rota fosse tomada, a rota pela solução consensual. Do contrário, nós estaríamos à mercê de um judiciário que estaria abarrotado de processos e que não conseguiria dar uma resposta satisfatória e em tempo hábil aos litigantes, né? Seria um problema que se perpetuaria no cenário judicial brasileiro. Todas essas afirmações, né, que nós temos feito até aqui, e até as afirmações do professor Seneviva, elas acabam convergindo para encontrar amparo na disciplina dos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º do Código de Processo Civil e do artigo 4º, também do Código de Processo Civil 2015. O teor desses artigos nos diz o seguinte, né, o caput do artigo 3º estabelece que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. De fato, esse é um princípio que deve ser exaltado no Estado democrático de direito. O Estado, na condição de detentor do poder jurisdicional, de poder dizer qual direito deve prevalecer na pessoa do juiz, ele não deve excluir da sua apreciação a ameaça ou lesão a direito. Isso aí é indiscutível. Só que o parágrafo 2º deste mesmo artigo nos diz o seguinte: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E aqui, mais uma vez, nós temos a ideia de acordo. O Estado, no uso de sua jurisdição, deve estimular
que este acordo seja uma realidade entre as partes. O parágrafo 3º nos diz o seguinte: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual do conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Quando se fala aqui em outros métodos, nós podemos destacar com tranquilidade, né, a atuação dos cartórios como forma de desjudicializar, de dar soluções mais céleres aos conflitos que são apresentados. Então, além da conciliação, da mediação, da própria arbitragem, nós temos os cartórios com a atuação no âmbito extrajudicial, auxiliando nessa ideia de desafogar o Poder Judiciário em razão de demandas. Né? O artigo 4º, para a gente finalizar aqui, nos diz que as partes têm direito a obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Basicamente, existe uma cadeia, né? Existe uma cadeia onde o Estado, com o seu poder de jurisdição, ele não pode excluir da sua apreciação ameaça ou lesão a direito, mas esse mesmo Estado, sempre que possível, ele deve promover a solução consensual de litígios. Essa solução deve ser exaltada e deve ser estimulada pelos aplicadores do direito. Nós, nas condições de advogados, de estudiosos do direito, devemos estimular, ainda que no curso do processo judicial, porque sempre vai ser a solução mais adequada, sempre vai ser a solução que vai estar de acordo com a ideia de não necessariamente haver um perdedor, mas de que todas as partes que estejam envolvidas nesse litígio saiam ganhando, né? Um exemplo que nós podemos citar é o da usucapião extrajudicial. Mesmo que você entre com um procedimento de usucapião judicialmente, o provimento 65 do CNJ, ele prevê que se você mudar de ideia e decidir ir para o extrajudicial, você pode fazer essa propositura no extrajudicial, desistir da ação no judicial e dar continuidade ao trâmite no cartório de registro de imóveis. Então, é uma possibilidade que é uma realidade, né? E é interessante notar a preocupação do legislador com a necessidade de oferecer soluções satisfatórias e rápidas aos litígios, né? De modo que esse objetivo só seria alcançado quando não houvesse uma total dependência de procedimentos judiciais, que por vezes eles são antiquados, eles são demorados, eles estão baseados na ideia da disputa entre as partes mesmo, né? O que se percebe hoje é que, embora haja essa tendência pelo extrajudicial, muitas pessoas ainda sentem receio de enveredar por esse âmbito pelo fato de não possuírem conhecimento suficiente, por exemplo, acerca das normas que disciplinam as atividades extrajudiciais, as rotinas das serventias de notas, das serventias de protesto, das serventias de registro, seja o registro de imóveis, seja o registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas, de pessoas naturais. Então, as partes, tanto particulares como aplicadores do direito, muitas vezes têm receio por não conhecer essas rotinas. E por que isso ocorre? Pelo fato de que a faculdade, a academia não prepara essas pessoas para a atuação no extrajudicial. As faculdades, na sua grande maioria, quando proporcionam práticas, são, na totalidade ou na maioria das vezes, voltada para o judicial. Então, não existe uma disciplina, por exemplo, voltada para o direito notarial e registral, tanto na teoria como na prática. Eu finalizei a faculdade na vigência do Código de 2015, eu peguei a faculdade na transição do Código de 73 para o Código de 2015, e antes de nós iniciarmos, eu estava comentando com a doutora Renata que na faculdade não me foi ensinado a fazer um procedimento de usucapião extrajudicial. E já era uma realidade que poderia ser explorada pelos aplicadores do direito naquela época. Então, as faculdades elas não exploram todas essas possibilidades que elas poderiam conceder ao bacharel, ao futuro advogado, na atuação no mercado de trabalho, né? Então, Doutor Roberto, Oi. você, na sua explanação agora, você falou dessa dificuldade tanto dos profissionais, tanto o que está saindo agora da faculdade por não ter experiência, Uhum. como também a dificuldade dos profissionais que já estão em atuação. Eu acho que hoje as pessoas ainda não estão prontas para o extrajudicial, apesar de Infelizmente. que ainda tem a facilidade, às vezes até pela falta tanto do conhecimento, tanto da gente como advogado,
como também o pessoal de cartório ainda existe uma dificuldade, eu acredito eu, e também a questão da onerosidade, né? Eu acho que você vai falar um pouquinho sobre isso. A gente discute também essa questão da onerosidade, dos emolumentos, toda essa situação que, às vezes, dificulta ao acesso das pessoas aos cartórios, ao extrajudicial. Mas, no caso dos profissionais que já se formaram, dos que estão saindo da faculdade agora, muitas vezes quem decide enveredar pelo extrajudicial, pela atuação nos cartórios, se volta mais para a ideia de ou enfrenta na prática, de fato, decide enfrentar ou procura uma especialização na área. Mas, de fato, a faculdade não lhe prepara para esse tipo de atuação. A base da faculdade é pelo litígio, né, pelo judicial. Mas a gente vai discutir mais adiante essa questão dos emolumentos também, tá? Dessa questão da onerosidade. Então, só aqui retomando e corroborando com esse fato de que as tendências extrajudiciais no Brasil, né, elas não foram inauguradas com o atual Código de Processo Civil, nós temos a Lei 11.441, de 2007, né, que nasceu a partir do projeto de Lei 4725, de 2004, ou seja, muito antes do Código de Processo Civil atual começar a ser pensado pelo legislador. E essa lei ela instituiu no Brasil a possibilidade de realização do inventário, da partilha e do divórcio extrajudicial, além da dissolução da união estável também na seara extrajudicial, desde que cumpridos alguns requisitos, né, que a lei elenca. Essa lei ela alterou dispositivos do Código de Processo Civil de 1973, que era quem estava em vigência na época da entrada em vigor dessa lei, e foi recepcionada pela atual codificação. Tanto que no artigo 610 do atual Código de Processo Civil, nós vemos o seguinte, havendo, o caput nos estabelece a seguinte norma: havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. O parágrafo 1º nos diz o seguinte: se todos forem capazes e concordes, mais uma vez a ideia de acordo, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro. Tá? Então, além disso, o artigo 733, também do Código de Processo Civil, estabelece a seguinte norma: o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, desde que não haja nascituro ou interessados incapazes, observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública. E o parágrafo 1º nos diz: essa escritura não depende de homologação judicial, claro, porque senão não teria razão dela existir, né? Se ela foi feita perante um tabelião, que na condição de delegado de um serviço público, atestou com sua fé pública que o ex-casal não deseja mais prosseguir com aquela relação, não haveria sentido para haver uma homologação judicial para aquela escritura poder surtir efeitos. Então, ela não depende de homologação judicial e ela constitui título hábil para qualquer ato de registro, seja registro de imóveis, em razão do patrimônio que o ex-casal possa ter constituído ao longo da união, seja no registro civil, né, que a partir da averbação dessa escritura pública, eles passarão a ostentar o estado civil de divorciados. Então, esse instrumento ele vai ser suficiente para a prática desse ato e foi instituído pela Lei 11.441 de 2007. É interessante que a gente destaque também que, muito embora a atuação seja extrajudicial, as partes precisam estar assistidas por advogado, tá? Porque o advogado vai esclarecer todas as consequências jurídicas e patrimoniais que envolvem essa situação de divórcio, essa situação da partilha de bens em razão do falecimento, em razão de um inventário, certo? Então, o Código de Processo Civil, ele recepcionou essa legislação e nós percebemos que o legislador ele limita a possibilidade de atuação na seara extrajudicial. Certo? Existe essa possibilidade, mas ela está limitada a alguns requisitos que precisam ser cumpridos. No caso, por exemplo, do inventário e da partilha extrajudiciais, né? Essa atuação se limita à não existência de testamento ou à não existência de interessados incapazes. Né? Neste último caso, no caso dos interessados incapazes, nós até entendemos achamos justificativa para essa não possibilidade de processamento no extrajudicial. E aqui é interessante que nós pensemos na ideia de capacidade na parte geral lá do Código Civil, né, que foi recentemente, no caso desde 2016,
alterada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, os artigos 3º e 4º da parte geral do Código Civil atual, onde essa ideia de incapacidade absoluta ficou resumida aos menores de 16 anos, né, os menores impúberes, e os demais casos com a capacidade relativa, né? Então, a ideia de incapazes, ela deve ser observada nesse caso, porque mesmo que sejam relativamente capazes, que estejam ali figurando como partes, eles não podem proceder com o extrajudicial, né? Porque a ideia que o legislador previu foi a de capacidade plena. Essa capacidade precisa ser plena para as partes. Então, no caso da imposição pela não atuação no extrajudicial, havendo interesse de incapazes a ser discutido, nós até achamos justificativa pelo fato de que, havendo esse interesse de incapaz, é necessário e indispensável a atuação do Ministério Público, né? O Ministério Público, na condição de fiscal da norma de custos legis, ele precisa atuar. E essa atuação, ela não é uma realidade, no caso do inventário, da partilha e do divórcio, por expressa ausência de previsão legal. O Ministério Público não tem essa atuação prevista. A atuação do Ministério Público no extrajudicial, ela é muito limitada e ela é pouco explorada no Brasil. Para se ter noção, o provimento 83, que veio regulamentar o provimento 63 do CNJ, que instituiu a possibilidade de reconhecimento da paternidade, da maternidade socioafetiva pelo cartório de registro civil de pessoas naturais, não tem ligação com a ideia de divórcio, com a ideia de inventário, mas ela veio para instituir essa questão da paternidade, da maternidade socioafetiva. Esse provimento prevê a atuação do membro do Ministério Público, tá? No caso em que o oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais vai verificar os requisitos para o reconhecimento dessa parentalidade socioafetiva e, a partir daí, vai encaminhar um relatório para o representante do Ministério Público e este representante vai emitir um parecer favorável ou não acerca da possibilidade de reconhecimento extrajudicial. Então, se existe essa possibilidade de atuação do Ministério Público no extrajudicial para o reconhecimento da maternidade, da paternidade através dos cartórios, por que não estender essa atuação dele também para o casos de inventário e de partilha envolvendo pessoas que são consideradas pela legislação civil como incapazes? Seria uma possibilidade que viria como forma de desafogar ainda mais a máquina judicial, porque seriam processos e demandas que poderiam ser propostas e processadas através dos cartórios, e é uma possibilidade que é muito defendida pela doutrina, por exemplo, com Flávio Tartucci, a quem nesse caso me filio, e também existem alguns projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, né, um deles proposto inclusive pelo Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, o IBDFAM, onde a atuação do Ministério Público estaria estendida também para os casos previstos pela Lei 11.441 de 2007. Tá? Então, essa atuação do Ministério Público no extrajudicial seria uma possibilidade bastante bem-vinda e defendida pela doutrina, principalmente quando nós utilizamos o direito comparado. Tá? Tartucci defende essa possibilidade porque em países de tradição romano-germânica, como o Brasil, o Ministério Público ou o órgão equivalente ao Ministério Público naquela jurisdição, ele atua em demandas extrajudiciais. E o exemplo que ele utiliza é o de Portugal, né? Que em razão da tradição, de toda a questão que circunda as circunstâncias históricas que circundam o Brasil e Portugal, a legislação desses dois países muitas vezes se confunde e até mesmo se converge. Porque se nós pensarmos, o Brasil só teve um Código Civil em 1916, ou seja, 94 anos depois da nossa independência, 92 anos depois da nossa Constituição, da primeira Constituição. E esse Código de 1916 só veio a ser substituído em 2002. Antes do Código de 1916, vigoravam no Brasil as disposições filipinas de 1603, que eram portuguesas. Então, a ligação entre o direito português e o direito brasileiro, ela é histórica e é uma realidade. Então, a doutrina defende essa atuação do Ministério Público se utilizando do direito comparado. Então, voltando para essa ideia do extrajudicial, do inventário extrajudicial, do processamento no âmbito extrajudicial, nós temos
questão, né, entendemos a limitação para os interessados incapazes em razão da ausência de previsão da atuação do Ministério Público, mas a ideia da partilha e do inventário extrajudicial serem impedidos em razão da existência de um testamento não deveria, e aí com todas as devidas vênias nós fazemos essa crítica, não deveria ser uma realidade no atual cenário jurídico brasileiro. Sobretudo se nós observarmos as tendências que têm surgido, né? As tendências por desjudicializar que têm surgido no cenário jurídico do Brasil. Doutor Porque, vejamos, Roberto, oi, só interrompendo, sobre a questão também, acho que você vai falar nesse momento, como você fala, essa dificuldade de aceder à parte das partes, incluírem seus processos em âmbito extrajudicial. Eu também vejo, eu acredito que você deve concordar também, uhum, sobre a questão dos emolumentos, né? Como a gente já falou, por ser caro, também essas pessoas que são, mesmo que tem na forma da lei a gratuidade, eu acho que ainda é um grande impasse para as pessoas de situação de vulnerabilidade financeira fazer os procedimentos no extrajudicial diante dessas dificuldades. Acho que você vai falar um pouquinho sobre isso depois. vamos fazer esse parêntese aqui, então, doutora, para a gente tratar da questão dos emolumentos, porque, de fato, é uma realidade que muitas pessoas, quando sabem da nossa atuação, por exemplo, no âmbito dos cartórios, no âmbito extrajudicial, nos perguntam como é que fica a questão dos emolumentos, porque nem todos têm condições de arcar com os valores que são cobrados por esses emolumentos, né? Então, o que é que acontece? Essa ideia de pagamento das custas cartorárias, das despesas de cartório, é sim, de fato, um empecilho para que as pessoas busquem mais os cartórios, porque elas não têm conhecimento da extensão da gratuidade, até que ponto vai essa extensão da gratuidade, né? A ideia de gratuidade do procedimento ela é muito mais clara, muito mais difundida no âmbito judicial, né? No âmbito extrajudicial, não. Então, a gente precisa fazer algumas considerações acerca dos emolumentos para poder chegarmos a essa discussão. Por quê? O serviço de cartório ele é prestado por um particular, certo? Esse particular prestou o serviço, o concurso público, para receber uma delegação do Estado. E quando ele recebe essa delegação do Estado, ele passa a praticar esses atos de natureza pública, mas na condição de particular. Então, todas as despesas para a prática desses atos, elas respingam sobre esse delegatário do serviço público, tá? Então, aí nós chegamos ao nosso primeiro ponto. Os emolumentos possuem natureza alimentícia para esses delegatários. Por quê? A recompensa pela prestação do serviço é justamente a percepção da integralidade dos emolumentos. Quem já teve a oportunidade de verificar uma taxa, uma guia de cartório, vai verificar que existem fundos de ressarcimento para o registro civil, existe a ideia do fundo de previdência e existe a maior parte da guia que são os emolumentos. Os emolumentos ficam com aquele agente particular que está prestando o serviço público e, por isso, eles possuem natureza alimentícia, né, alimentar. Só que aí nós temos um impasse. Dentro de um Estado democrático de direito, nós precisamos garantir às pessoas, aos tutelados por esse sistema normativo, a ideia de acesso à justiça. Então, se nós limitamos o acesso à justiça das pessoas que não têm condições de procurar os cartórios, nós estamos agindo em desconformidade com o Estado democrático de direito. Então, o primeiro impasse que nós temos é natureza alimentar dos emolumentos e o Estado de direito ao acesso à justiça para aquelas pessoas que não podem arcar com esses emolumentos. E por que esse impasse surge? Porque o Código de Processo Civil ele não é claro ao prever a gratuidade. Ele não prevê essa gratuidade. A única possibilidade que o Código de Processo Civil prevê para a gratuidade de emolumentos, ela está presente no artigo 98, parágrafo 1º, inciso 9 do Código de Processo Civil, que ele vai nos dizer o seguinte: é gratuito, certo? Aquele emolumento que ele diz respeito a um ato de averbação ou de registro ou a um ato notarial que tenha relação com alguma decisão judicial. Para que essa decisão judicial surta efeito, aquele ato precisa ser praticado. Então, se no curso do processo judicial foi concedida esse benefício da justiça gratuita, então esse benefício vai se estender para os emolumentos, no caso, desse ato praticado em decorrência da sentença, tá?
O antigo Código de Processo Civil, o Código de 73, quando ele disciplinava a ideia do divórcio e da partilha extrajudiciais, ele disciplinava de modo bastante claro essa ideia da gratuidade. E essa ideia de gratuidade, ela deixou de ser disciplinada pelo Código atual. A codificação atual, ela suprimiu isso. Então, em razão dessa ausência de previsão expressa da gratuidade, é que nós não temos essa certeza de que essa gratuidade se estende àquela pessoa que não pode arcar com os emolumentos de cartório. Só que aí vem o CNJ. O CNJ, ele vem disciplinar isso através do provimento 35. O provimento 35, ele surgiu em 2007, junto com a legislação 11.441, que instituiu divórcio, partilha e inventário extrajudiciais. Então, com esse surgimento do provimento 35 do CNJ, no artigo 6º e 7º, né, foi elencado que, mesmo que com essa procura voluntária da pessoa para o cartório, deveria se estender o benefício da gratuidade da justiça. Então, o CNJ meio que estipulou, vai ter que ser cumprido. Só que aí nós seguimos para mais uma discussão. Segundo a doutrina, o CNJ ele não poderia ter disciplinado isso. Porque em julgados recentes do STF, a natureza dos emolumentos é tributária. Então, se ele possui natureza tributária, ele possui característica de taxa, ele deve ser regulamentado por legislação própria e não por provimento do CNJ. Entende? Então, se existe essa natureza tributária, a gratuidade deveria ser dada por lei e não por provimento. Só que a legislação não chegou. Então, o CNJ precisou fazer essa intervenção para estender a gratuidade e garantir o acesso à justiça. Só que essa discussão, ela respinga no fato de que não existe um fundo de ressarcimento para esses tabeliães ou esses oficiais registradores que pratiquem esses atos gratuitos. Então, aí nós voltamos para a ideia de natureza alimentar dos emolumentos, né? Se não existe esse fundo de ressarcimento, porque, por exemplo, a Lei 10.169 de 2000, né, estipulou a ideia do fundo de ressarcimento para o registro civil de pessoas naturais. Esse registro civil de pessoas naturais, pela natureza do serviço que é prestado, ele possui alguns atos que são gratuitos e que precisam ser gratuitos, né? A certidão de nascimento, a certidão de óbito, então esses atos precisam ser gratuitos. Quando o oficial registrador do Registro Civil de Pessoas Naturais pratica esse ato gratuito, ele comunica à Corregedoria Geral do seu Estado e essa Corregedoria vai fazer o ressarcimento do ato que foi praticado. Só que esse fundo de ressarcimento não abrange, por exemplo, o registrador de imóveis. Então, se esse registrador pratica um ato de registro garantindo a gratuidade de justiça para a pessoa que é pobre na forma da lei, que assim se declara pobre na forma da lei, ele não teria como ser ressarcido. Então, é esse impasse que existe. Atualmente, para o CNJ, o que tem prevalecido é a ideia de garantir o acesso à justiça. Então, se a parte vai lá e solicita, é preciso ser garantido esse acesso à justiça. Então, a ideia de emolumentos, ela precisa ser preservada para a gratuidade também, para o CNJ. Doutor Roberto, Oi. temos uma pergunta aqui de Ayane. As demais perguntas também no final, eu vou falar um pouquinho, que o pessoal estava comentando sobre a questão, você iniciou da preparação da universidade para o extrajudicial, que a gente não tem uma deficiência, a gente vai comentar mais um Tá, pouco no final, mas a pergunta ok. pontual para a discussão no momento, a Ayane fala assim, eu tenho uma pergunta, quais são os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça na esfera extrajudicial? Excelente pergunta. Deve ser uma dúvida de outras pessoas também, né? Se a gente verifica o teor do artigo 7º do provimento 35 do CNJ, ele nos diz o seguinte: para a obtenção da gratuidade, pontuada nesta norma, basta simples declaração do interessado de que não possui condições de arcar com os emolumentos, ainda que estejam assistidos por advogado particular. Então, o que o CNJ estabeleceu? Basta que você declare que você não tem condições de pagar. Ah, mas você está com um advogado particular, independente. Né? O acesso à justiça precisa ser garantido. É basicamente a ideia que surge no judicial também. Mesmo que eu esteja assistido por um advogado particular, eu tenho o direito de perceber essa gratuidade da justiça, porque eu declarei que sou pobre na forma da lei e eu estou
ciente dos riscos de suportar toda essa carga caso essa declaração seja falsa. Mas se eu declarei, é preciso ser garantido. E aí, quando a gente parte para essa discussão acerca dos emolumentos, né, dessa gratuidade, de quais são os requisitos, nós precisamos perceber as normas de cada corregedoria, de cada estado, porque cada tribunal de justiça possui a sua corregedoria que vem disciplinar a atuação dos cartórios. Então, essa corregedoria vai ter uma norma própria, provimentos próprios para a concessão da gratuidade. Não sei se existem algumas pessoas de outros estados nos acompanhando, mas como nós estamos no estado de Pernambuco, nós vamos verificar as normas da Corregedoria de Pernambuco. Então, o Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros aqui de Pernambuco, ele estabelece no artigo 343 que a gratuidade prevista na Lei 11.441 de 2007, ela compreende escrituras de inventário, de partilha e de divórcio, certo? Ainda que essa busca tenha sido voluntária pelas partes. As partes decidiram, optaram pelo extrajudicial. E para a obtenção dessa gratuidade, basta que eles declarem. O interessado declarar que não tem condições de arcar com os emolumentos e ainda que estejam assistidos por advogado particular. A norma daqui de Pernambuco, ela é clara nesse sentido em replicar o teor do artigo 7º do provimento 35. E ainda existe um outro ponto, né? Uma vez alegada essa impossibilidade de pagar os emolumentos, as custas com a escritura e com o registro, o tabelião que se recusar a praticar o ato pode responder um processo administrativo. Então, qualquer parte interessada, ela pode provocar a corregedoria para que essa apuração disciplinar seja instaurada e para que o tabelião que negocie a conceder o benefício da justiça gratuita seja verificada a sua responsabilidade, as circunstâncias da sua responsabilidade e seja eventualmente punido pela desobediência à norma da Corregedoria do Estado, né? Mas é interessante que a gente tenha em mente também que o parágrafo 8º do artigo 98 do Código de Processo Civil, ele disciplina a possibilidade do oficial registrador ou do tabelião questionar esse benefício que foi concedido. Então, o tabelião vai praticar o ato, mas ele chega para o juiz corregedor através de uma dúvida e pergunta, mas eu verifiquei que essa parte de fato tem condições de pagar, eu conheço essa parte. Uma das importâncias da atuação dos cartórios é a proximidade que eles têm com o público, é a credibilidade que eles têm com o público. Então, a possibilidade dessa aproximação maior do que o juiz, por exemplo, faz com que a ideia de gratuidade seja mais preservada, de fato, para aqueles que não têm condições de arcar com o procedimento, com as custas do procedimento judicial, tá? Então, é uma possibilidade que ele questione após a prática do ato, mas o que prevalece para o CNJ e para a Corregedoria aqui do Estado de Pernambuco, hoje, é essa ideia de que a gratuidade precisa ser preservada, mesmo que a parte esteja assistida por um advogado particular. Tá? Alguém tem alguma outra dúvida? Caso tenha, pode se manifestar ao longo da apresentação. Eu só vou dar uma pausazinha assim aqui para colocar o computador para carregar, porque ele já informou que a bateria está morrendo. Enquanto isso, eu vou ler aqui alguns comentários, né? Laís Lúcia, nossa estagiária, escreveu que além das questões, a matéria, né, extrajudicial, a gente não vê na faculdade, ela está estudando agora, né, está na graduação, e informa também que não tem essa matéria. Janine Florencio, estagiária também no nosso escritório, é verdade, a regra deveria ser a judicialização dos conflitos em última ratio. Em relação às faculdades, é muito difícil o aluno terminar o curso e já pensar em atuar na área extrajudicial, pois não há estímulo na instituição neste sentido. A Yane Pinto, é verdade, a faculdade nos passa uma visão totalmente voltada para o judicial, ainda que o extrajudicial venha ganhando espaço e apresente tantas vantagens, principalmente quanto à celeridade. Roberto Siqueira, nosso colega também advogado, doutor Roberto, aí diz assim: a faculdade praticamente não nos prepara para o extrajudicial, mesmo quando alguns professores falam do extrajudicial, não dão tanta ênfase. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Doutora Luz disse que esclareceu todas as minhas dúvidas.
Acho que é unânime nessa questão do extrajudicial, né, Roberto? Sobre essa atuação, feito os colegas falaram, e também a questão de, eu creio, assim, é uma dúvida que surgiu agora, é, o extrajudicial, ele fica voltado apenas para a atuação do advogado ou aquele bacharel que está buscando ingressar na atividade e ainda não está sendo, não conseguiu passar na OAB, ele pode exercer essa atividade no extrajudicial? Veja, Renata, existem alguns procedimentos que exigem a presença de advogado, né? A ideia do cumprimento de todos os requisitos do Código de Ética, se não me engano, artigo 8º do Código de Ética, e um desses requisitos é a aprovação no exame de ordem. Se a gente parte, por exemplo, para o divórcio, para a partilha extrajudicial, a atuação do advogado ela é indispensável. Então, embora o bacharel tenha cumprido o requisito de estar graduado em direito, ele precisa cumprir o requisito de ser aprovado no exame de ordem para poder ter essa atuação. Mas o que é interessante notar é que, por exemplo, o concurso para atuação em rotinas de cartório, né, para que você assuma uma serventia de cartório, ele é exclusivo para bacharéis em direito. Não necessariamente você precisa ter tempo de OAB para poder prestar esse concurso. Então, se você tem esse interesse pelas rotinas extrajudiciais, existe essa possibilidade de atuação através do concurso público, tá? Mas a atuação em determinados procedimentos, ela exige sim a presença de um advogado. Acho que teu áudio está desativado. Perfeito, doutor Roberto, bem esclarecido. Doutora Clécia levantou a mãozinha aqui, vai querer falar também? Passa a palavra, doutora Clécia. Doutora Clécia, Acredito que tenha travado a imagem. deixa eu ver se ela consegue falar. Clécia, tá no mudo. Olá, desculpa aí, pessoal. Boa tarde, doutor Roberto, doutora Boa tarde. Renata e as demais colegas. Está excelente a palestra, né? Está excelente aqui a explanação que o doutor Roberto está fazendo. O volume do seu microfone, Clécia. Bota mais perto da boca. Está melhor Isso. agora? Pronto. Melhorou. Com relação ao que o doutor Roberto pontuou, eu achei muito interessante. É necessário, sim, a presença de um advogado para atuar, né, no inventário, como ele citou, uso capião e em outras coisas que é realizado no cartório. Doutor Roberto, eu sinto uma dificuldade enorme com relação aos atos praticados no extrajudicial, que, como a doutora Renata falou, a questão até mesmo dos cartórios com relação a essas práticas, porque eu acho muito burocrático também no cartório. A questão de uso capião, eu acho as despesas mais altas, né, apesar de ser mais célere. Mas eu digo assim porque eu trabalho mais numa área carente, entendeu, doutor? E aí eu tenho sentido muita dificuldade com relação a isso. A burocracia também no cartório, eu ainda estou sentindo forte. Com relação ao que minhas colegas falaram, que na faculdade nós não aprendemos as práticas, né, que deveríamos ter as aulas e as orientações devidas com relação à atuação nos cartórios, realmente é uma deficiência muito grande nas faculdades, que eu acredito que agora vai melhorar, porque o ápice do processo, do Código de Processo Civil é justamente isso, né? É desafogar o judiciário e abrir mais para o extrajudicial. Sim. Então, doutor Roberto, eu estou gostando muito da sua palestra, viu? Mas sinto muita dificuldade ainda com as questões cartorárias. E acho que é uma burocracia ainda dos próprios cartórios. Sim. Existe essa burocracia. E é isso que eu queria pontuar também com vocês. Eu sinto essas dificuldades. Muito obrigada. Eu concordo, doutora Clécia, eu concordo com a senhora. E a senhora toca no ponto da uso capião extrajudicial, que deveria ser um procedimento facilitado. Só que acontece o seguinte: muitos dos oficiais registradores, que é quem vai fazer as vezes de juiz no procedimento extrajudicial de uso capião, eles não estão preparados para essa atuação, né? São profissionais que meio que pararam no tempo e não se atualizaram com essa nova possibilidade que foi regulamentada pelo Código de Processo Civil.
Então, eles acabam por prejudicar não só a si mesmos, mas também aos advogados, que não conseguem dar vazão a essa demanda que eles têm. Além disso, o procedimento, de fato, ainda é muito caro, porque ele tem uma série de requisitos, ele exige uma planta que deve ser feita por um profissional, né, um responsável técnico. Então, é um procedimento que, de fato, ele tem um custo que nem todos podem custear e que a gratuidade da justiça não alcança, né? É uma discussão bastante interessante que mereceria uma live só para isso, né? Só para discutir uso capião extrajudicial. Nós já fizemos em Caruaru, com apoio da Comissão de Direito Imobiliário, Urbanismo e Sustentabilidade, da OAB aqui de Caruaru, e a discussão foi bastante rica porque nós levamos um tabelião, que é o responsável pela lavratura da ata notarial, e nós levamos um registrador, o registrador do segundo ofício de imóveis de Caruaru. Então, a discussão foi bastante proveitosa para esclarecer dúvidas, né? O grande problema, o grande X da questão, além dessa questão de custos para a parte que deseja o extrajudicial para uso capião, é a ausência de atualização por parte dos registradores. Registradores que passarem concurso há menos tempo ainda se atualizam com relação às normas mais recentes, mas esses registradores que estão há mais tempo, que vêm de uma época em que a delegação do serviço de cartório era por nomeação e não por concurso, de fato, nós encontramos uma certa dificuldade. É uma reclamação que não é só da senhora. Na minha atuação no escritório como advogado que atua em cartórios de fato, eu percebo essa dificuldade também. Tá? É uma dificuldade que é bastante válida de se pontuar e que merece ser melhor discutida pelas pessoas para que a gente possa melhorar esse acesso no caso da uso capião extrajudicial. Muito obrigado pelas suas considerações. Obrigado, senhor doutor. Doutor Roberto, tem mais uma pergunta aqui de Johnny Santos, que é estagiário lá do escritório. Caberia ao tabelião cartório promover alguma ação para difundir o procedimento extrajudiciais e mostrar uma forma de evitar a judicialização? Seria meio como uma propaganda, no caso. Seria isso, Johnny? Isso. Existe uma vedação para essa ideia de se promover propaganda dos serviços notariais e registrais, né? O que poderia ser feito seria a promoção acadêmica, através de eventos para discutir, como nós estamos fazendo aqui, eventos que reúnam pessoas que estejam interessadas no tema para discutir e para levar essa prestação, porque essa ideia do extrajudicial, ela precisa ser reconhecida por nós, advogados, por nós, aplicadores do direito, para que elas possam chegar aos clientes, né? Nem todos os clientes têm essa autonomia de pesquisar sobre novidades acerca dos procedimentos que estão surgindo no judiciário. Então, caberia a nós, na condição de aplicadores do direito, levar para os nossos clientes a solução mais célere. E caberia aos tabeliães, aos registradores, participar, de fato, de eventos acadêmicos, para que possam esclarecer essas dúvidas dos profissionais de direito. Mas essa ideia de algum tipo de propaganda não seria muito aconselhável pelo Conselho de Ética, tanto da advocacia quanto dos tabeliães e registradores, né? É proibido. Doutor Roberto, com essa, acho que gostaria também de fazer algum comentário. Doutor Roberto tem razão. Não pode fazer esse tipo de... É como uma propaganda mesmo. É como nós, advogados, não podemos fazer propagandas, né? Sim. Então, o cartório também, o senhor tem toda a razão, doutor Roberto. Eu estou falando isso porque minha família é de cartório. Eu nasci os dentes em cartório aqui, né? Então, sou do interiorzinho, viu, doutor? E, para o senhor ter uma ideia, Jataúba, que é minha cidade, é uma cidade vizinha minha, ela foi uma das primeiras cidades aqui no estado de Pernambuco a realizar uso capião. A tabeliã de lá, ela fez direito na SES também, pouco antes que nós, mas ela é bem atualizada. Então, Jataúba é uma cidade bem pequena, mas eles têm uns procedimentos excelentes e assim estão bem à frente de muitas cidades grandes, como a nossa querida e amada Caruaru mesmo. Jataúba fez bem primeiro. E o senhor tem razão, não pode. Agora, realmente, é um projeto muito bom, que já está, como o senhor sabe, já em prática, essa questão dos trabalhos serem realizados extrajudicial. Aqui na nossa cidade também nós estamos com algumas dificuldades. Minha irmã é a tabeliã, e com relação a fazer esses tipos de trabalhos, né? Mas nós estamos também na briga para ver se melhora. Eu só acho caro, confesso ao senhor. Minha cidade é um pouco carente, mas nós estamos também tentando fazer. E essa palestra foi
foi muito boa, porque eu estava precisando muito escutar o senhor. Doutora Renata já tinha me falado. Desculpa, eu Muito estou lhe obrigado. atrapalhando aqui. Sem problema, não está atrapalhando, não. Muito bom escutar esse tipo de consideração. Com relação a essa ideia de que algumas cidades menores são mais adiantadas, isso de fato é verdade. O uso capião extrajudicial, por exemplo, em Caruaru, a doutora Pamela vai poder me explicar melhor, porque foi inclusive ela que deu seguimento a ele, saiu no ano passado, não foi isso, doutora Pamela, com relação a um imóvel rural, o primeiro de Caruaru? Isso, saiu ano passado, ele passou desde 2018 Isso. no cartório. Ele foi rápido no quesito ata notarial, mas no quesito registral ele passou 1 ano e meio. Isso. Então, foi o primeiro uso capião extrajudicial de imóvel rural que aconteceu em Caruaru, que só ocorreu 4 anos depois da entrada em vigor do Código Civil de 2015. Então, é um tempo que é consideravelmente elevado para um procedimento que deveria ser rápido. Então, a gente precisa melhorar bastante ainda nesse sentido, né? Sempre que tiverem alguma consideração a ser feita, podem me interromper sem problema nenhum, tá? Mas retomando aqui o que nós estávamos falando, antes de falar sobre a questão dos emolumentos, nós temos a ideia de que o testamento é um empecilho para que as pessoas enveredem pelo extrajudicial para processamento do inventário e da partilha. Só que se nós observarmos, o testamento ele é uma disposição de última vontade, né, do autor da herança. Desde que cumpridos alguns requisitos que o Código Civil elenca lá na parte das sucessões, no finalzinho do livro das sucessões, esses requisitos precisam ser cumpridos pela pessoa que deseja testar. Ela precisa ser maior de 16 anos, ela precisa reservar 50% do patrimônio para a legítima, né, que são ascendentes, descendentes e cônjuges, precisa observar os requisitos do próprio testamento, da modalidade de testamento que ela está escolhendo, se vai ser um testamento público, se vai ter um testamento cerrado. Então, se todos esses requisitos foram cumpridos e se os herdeiros e legatários optam pelo extrajudicial, estando cientes de toda a situação, estando cientes que vão precisar marcar com os emolumentos, por que impedi-los de partir para o extrajudicial, né? Flávio Tartucci, mais uma vez, ele diz que deveria haver uma reforma no Código de Processo Civil para retirar essa ideia do testamento do caput do Código do artigo 610, porque não existe razão para existir. Se existe o testamento como disposição de última vontade e foram cumpridos os requisitos, sigam para o extrajudicial. Essa ideia do extrajudicial deveria ser, por exemplo, vamos fazer um sistema misto. Nós propomos a abertura do testamento no judicial e, estando os requisitos cumpridos, nós partimos para o extrajudicial, caso as partes assim desejem. Tá? Esse é o entendimento que é defendido pela doutrina, tá? É defendido pelo próprio Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e é o entendimento que foi defendido também através do enunciado número 77 da primeira jornada de resolução de conflitos extrajudicialmente, a primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, né, proposta pelo Conselho da Justiça Federal, que diz o seguinte: havendo registro ou autorização do juízo sucessório competente nos autos do procedimento de abertura e cumprimento do testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, o inventário e partilha poderão ser feitos por escritura pública, mediante acordo dos interessados, como forma de pôr fim ao procedimento judicial. Então, a gente não está discutindo a ideia de capacidade das partes. Se as partes são incapazes, tudo bem, vamos proceder para o judicial. Mas se o testamento cumpriu todos os requisitos e existe essa questão de que esses requisitos cumpridos podem levar a partes que estão em acordo ao extrajudicial, por que não proceder assim? Seria mais uma forma de desafogar o judiciário, né? Então, seria bastante interessante que essas considerações que são feitas por órgãos tão importantes como o IBDFAM, por doutrinadores e pelo Conselho da Justiça Federal fossem seguidas pelos tribunais. Existem julgados, no caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 2016, e um julgado de 2017 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só que não existe, pelo menos eu não tenho conhecimento, caso vocês tenham, podem se manifestar, não existe julgados nesse sentido aqui em Pernambuco. A regra que é seguida aqui em Pernambuco é de que, havendo testamento, se procede com o inventário judicial. Tá? Então, seria uma possibilidade, uma crítica que nós fazemos a essa burocracia que a lei impõe. A lei previu a possibilidade de desburocratizar, mas ainda tem burocracias desnecessárias, que deveriam ser melhoradas.
Porque, vamos imaginar, se a tendência e a finalidade da Lei 11.441 de 2007 foi a redução das formalidades, o ideal é que essa redução fosse seguida pelos aplicadores da norma e pelos aplicadores do Código de Processo Civil, né? Com toda essa inspiração que o Código de Processo Civil tem na ideia de celeridade, na ideia de desjudicialização de demandas, na autonomia privada, na exaltação ao consenso entre as partes. Então, tudo isso deveria ser considerado. E quando a gente parte para o extrajudicial, o papel dos cartórios ele é essencial, apesar de, como a doutora Clécia falou, eles precisam melhorar bastante ainda na prestação desses serviços, ele é essencial, né? Embora o Código de Processo Civil prevejam outros métodos de solução consensual dos litígios, como a arbitragem, por exemplo, a atuação dos tabeliães e dos oficiais registradores ela é importantíssima e indispensável, porque esses agentes eles possuem fé pública. Eles podem atestar que determinado fato, determinado ato jurídico ocorreu. Então, nós podemos nos utilizar dessa fé pública para desafogar o judiciário. E quando nós pensamos na ideia de código civil, de direito civil como um todo, essa ideia ela está sempre ligada ao litígio por essas bases que o direito civil tem, em todas as suas diversas áreas, porque nós sabemos que o direito civil se subdivide, né? Se nós pensamos no direito, nos direitos reais, por exemplo, nós temos a possibilidade de atuação em cartório através da usucapião. A usucapião, sim, inaugurada a partir do Código de Processo Civil de 2015, né? Que lá no artigo 1071, o Código previu a inclusão do artigo 216-A na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.573. E foi esse artigo 216-A que introduziu no Brasil a possibilidade de processamento extrajudicial da usucapião. Só que a gente volta a bater na tecla. Foi previsto em 2015, mas o CNJ só regulamentou em 2017. Então foram 2 anos perdidos, né? O Código de Processo Civil previu e o CNJ só veio se manifestar através do provimento 65 de 2017, que é do final de 2017. Ou seja, foram 2 anos até a regulamentação. Então, essa dúvida que acompanha os profissionais, advogados e os tabeliães, os registradores, ela é uma realidade porque é um procedimento muito novo, que gera certa desconfiança nas pessoas. Será que de fato é válido? Será que de fato funciona? E funciona, certo? Nós temos precedentes, ele funciona, desde que todos os requisitos estejam cumpridos. É um procedimento que pode ser considerado um pouquinho chato, porque ele tem uma série de requisitos, ele é oneroso, de fato, mas ele é mais célere quando nós nos deparamos com o registrador, que faz às vezes de juiz, um registrador que esteja atualizado também, que esteja em sintonia nesse sentido das normas do direito processual civil. Tá? Então, direitos reais, nós temos o usucapião, direito das famílias, nós temos o divórcio, direito das sucessões, nós temos o inventário e a partilha extrajudicial. Quando nós partimos para o direito das obrigações, nós temos a recuperação de crédito. Essa recuperação de crédito que pode ser feita através dos cartórios de protesto, né, que são muito mais rápidos e gera consequências para o devedor para o caso de não pagamento, gera negativação do nome. É uma possibilidade que precisa ser melhor difundida. Quando nós verificamos, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Corregedoria do Estado estipulou que o credor não vai pagar pelos emolumentos do protesto, mas quem vai pagar é o devedor, quando for saldar a dívida em cartório. Então, já é um estímulo para que as pessoas que tenham dívidas vencidas, que tenham títulos vencidos, procurem os cartórios de protesto para poder protestar suas respectivas dívidas e reaver os valores que fazem jus, né? Então, essa base para o extrajudicial é o acordo, mas as pessoas que decidem enveredar nessa atuação precisam ter conhecimento suficiente para poder passar para a população as vantagens que o extrajudicial tem. Claro, não é um procedimento perfeito, não é um procedimento que você não vai ter dor de cabeça, porque você vai, falo isso por experiência própria, você vai ter algumas dores de cabeça para conseguir resolver alguns tipos de problema, mas é um procedimento que ele é muito mais célere, na grande maioria dos casos, do que o judicial. Porque, por exemplo, quando nós falamos em inventário, o Código de Processo Civil prevê que o inventário deve ser proposto pelo interessado 2 meses após a abertura da sucessão, ou seja, 2 meses após a morte do autor da herança, e deve se finalizar em 12 meses. Só que essa não é a realidade dos inventários no Brasil. Inventários se arrastam por anos, por 10, 15 anos. Por quê? Porque o litígio que existe entre as partes não permite que o processo finalize. É um processo que fica andando em círculos e não finaliza.
enquanto se houvesse essa exaltação pelo acordo, o inventário e a partilha extrajudiciais poderiam finalizar em menos de 6 meses. Então, é uma realidade que precisa ser melhor difundida e eu agradeço imensamente a oportunidade de discutir algo voltado ao direito civil, porque quem me conhece sabe que, como eu sou apaixonado pelo direito civil, o direito civil me acompanhou na faculdade, na vida acadêmica, me acompanhou no estágio, me acompanha na vida profissional e a atuação no extrajudicial também é uma realidade para mim. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre o que eu vejo de fato na prática. Eu falo sobre a realidade das rotinas de cartório, eu falo sobre como é que o direito civil tem sido tratado nesse âmbito extrajudicial. Então, essa oportunidade de debater com vocês, com perguntas tão pertinentes, com considerações tão pertinentes, foi de grande valia para mim, na condição de pessoa que é entusiasta do direito civil e da extrajudicialização. Tá? Então, agradeço bastante, agradeço a todos que ficaram até o final e agradeço a ESA Acadêmica por essa oportunidade de discutir um tema tão relevante que poderia gerar outros temas. Nós poderíamos fazer um exclusivamente sobre o capião extrajudicial, um exclusivamente sobre divórcio. Então, é isso que eu tinha para expor para vocês. Muito obrigado. Temos uma pergunta do Dr. Roberto Siqueira. Acenou aqui, querendo fazer uma pergunta, e eu também tenho uma pergunta sobre a questão, eu acredito que eu já escutei em alguma palestra, não lembro, nunca fiz isso. Em algumas sentenças, você pode protestar como fosse um título, né, de crédito. Sim. Você podia falar um pouquinho sobre isso, e Roberto Siqueira também já passa a palavra também para, assim que o doutor Roberto responder, fazer sua consideração. Qualquer título que tenha natureza de obrigação, seja ele uma sentença, seja um título particular, certo? Ele pode ser levado a protesto. Então, você pode ter essa sentença e, dependendo da obrigação que essa sentença ela estipule para o devedor, esse crédito que existe ali, ele pode ser levado para o cartório de protestos e, a partir daí, ter todo o procedimento para intimar o devedor para, no prazo de 3 dias, geralmente, vir ao cartório saldar a dívida, para, a partir daí, ele poder dar seguimento à negociação com o credor. O que acontece é o seguinte: muitas pessoas não têm conhecimento dessa possibilidade e acabam enveredando pelo judicial ou até mesmo perdendo muitos créditos que poderiam recuperar, certo? Então, a partir do momento que nós temos conhecimento de que a recuperação de crédito é uma realidade em cartórios, nós temos mais uma arma, né, para essa ideia de recuperar algo que nós considerávamos como perdido. Então, de fato, todo título que gere uma obrigação pecuniária, geralmente, ele deve, não só pode, como ele deve ser processado pelo cartório de protestos. Tá? Geralmente, o cartório de protestos ele cumula com o serviço notarial, então é o mesmo o mesmo tabelião que vai fazer todo esse procedimento. Então, é uma realidade que ela precisa ser melhor explorada porque ela existe de fato. Né? As pessoas precisam ter conhecimento acerca disso para poder evitar que a judicialização seja a ordem dentro do sistema jurídico brasileiro. Mas, de fato, é uma possibilidade que existe. Doutor Roberto Siqueira, pode falar. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Roberto, primeiramente, queria parabenizar pelo curso, está excelente. Realmente, acredito que venho entendendo muito mais do que já entendi na faculdade. Eu acredito que seja um grande prejuízo que a gente sai da vida acadêmica sem ter essa visão do extrajudicial. Acredito que o contato maior que eu tive com o extrajudicial foi um curso que eu fiz para habilitar em questão de mediação e conciliação extrajudicial. Uhum. Nesse curso que eu fiz, estagiamos na Defensoria Pública e uma grande discussão foi quanto ao inventário extrajudicial. Um dos requisitos, pode dizer assim, para que ocorra, é que não deve haver litígio entre as partes, entre os herdeiros. Corrija se estiver enganado, porque sim, a gente trabalha junto, você sabe que essa parte de cartório, para mim, é bem chata. Então, uma grande discussão que gerou na época foi justamente a respeito de uma atuação de uma mediação e conciliação extrajudicial dentro desses requisitos como forma de gerar uma união entre esses herdeiros ou então um acordo para daí tentar que esse inventário saia realmente de forma extrajudicial. Na época, realmente não existia nenhum projeto, nem nada do tipo. Inclusive, mesmo tendo mediações e conciliações judiciais no Tribunal de Justiça, e os cartórios, de certa forma, mesmo sendo um ente particular, né, até onde
como você já explicou, eles são particulares, mas são vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado. Na época foi proposta essa discussão e chegou à conclusão de que essa possibilidade de socorrer se dá justamente em razão dos cartórios serem entes particulares, digamos assim. Eles respondem, mas não teria como um mediador e conciliador, digamos, do Tribunal de Justiça fazer uma mediação entre os herdeiros para depois levar o cartório e concluir o inventário extrajudicial. Aí, o que acontece? Um dos grandes problemas, como a grande maioria já falou, é realmente a carga. Eu acho que realmente é bem caro questão judicial. Inclusive, já comentei com você a respeito de uma questão particular, e a gente já viu as duas partes, na esfera judicial e na esfera extrajudicial. A esfera judicial é mais do que o dobro, pelo que a gente viu. Então, acredito que é inacessível a grande parte da população, inclusive aos que têm condições, às vezes prefere, pelo senso do que é o judiciário hoje em dia, prefere levar ao judiciário, porque acredita que seja uma coisa mais séria, tal, não sei o quê, que na realidade não se aplica. Eu não sei, a minha dúvida, na verdade, é justamente perguntar se hoje existe alguma possibilidade de realizar um acordo, mesmo tendo litígio entre os herdeiros, um acordo extrajudicial, até no próprio Tribunal de Justiça, vinculando com o cartório, para que esse inventário seja concretizado de forma extrajudicial. É uma excelente colocação, Roberto, uma excelente colocação. Existe, tá? E existe a possibilidade disso acontecer dentro do próprio cartório. Tá? Os provimentos mais atuais do CNJ exaltam essa possibilidade de mediação e de arbitragem dentro do próprio cartório, dessa conciliação entre as partes. Conversando com um oficial registrador recentemente, ele me disse que é um procedimento que é muito válido, mas que as partes não têm conhecimento ainda da existência desse procedimento, porque ele é pouco difundido, certo? Mas a possibilidade de solução consensual dentro do cartório existe. É um provimento que eu não me recordo o número dele, mas eu posso pesquisar posteriormente, que ele trata de que o procedimento de conciliação e mediação vai ocorrer em uma sala especial dentro do próprio cartório, com todos os envolvidos, para que o ato possa ser praticado da melhor forma possível, certo? Esse ato notarial ou esse registro possa ser praticado da melhor forma possível. Então, o oficial precisa ter essa sala especial, precisa ter um mediador que seja vinculado ao Tribunal de Justiça, como você falou, existem cursos para isso, né? Você mesmo fez um desses cursos, então precisa ter um mediador vinculado ao Tribunal de Justiça para servir como mediador entre aquelas partes. E é necessário que 20% das audiências de mediação e de conciliação sejam destinadas à gratuidade, certo? Então, é uma questão que existe, de fato, que pode ser explorada no caso dos herdeiros que não entram num acordo, mas que querem um extrajudicial, eles podem tentar procurar verificar com os cartórios de suas cidades essa possibilidade de realização dentro do próprio cartório, dessa mediação, dessa conciliação entre eles, para poder enveredar pelo extrajudicial. É uma realidade. Excelente. Excelente. Porque na época, assim, quando foi levantada essa discussão, inclusive lá no curso, essa possibilidade, alguns cartórios, pouquíssimos atendiam. E Sim. acredito que assim, um grande prejuízo, pode dizer assim, à sociedade como um todo, é justamente essa vedação da divulgação. Mas acredito que essa divulgação seria válida. Não sei se o cartório poderia realmente estar divulgando isso em mídias sociais e tudo mais, que é possível fazer isso. Mas, assim, essa falta de comunicação, de propaganda e de conhecimento mesmo, inclusive nosso, porque, assim, até terminei o meu curso e até hoje eu não sabia disso. Vim saber muito por alto no curso e agora com você, que, de fato, os cartórios têm essa sala especial e tudo mais. Então, acredito que a faculdade realmente não prepara a gente como deveria para essa área, que vem crescendo cada vez mais. De fato. Nem todos os cartórios possuem, certo? Nem todos. Infelizmente, nem todos possuem, porque, como eu disse, eles acham oneroso demais para o oficial, para o tabelião. Eles acham que é oneroso demais, mas que poderia ser melhor explorado, poderia ser melhor difundido, sim. Os cartórios podem ter mídias sociais, eles podem ter sites para divulgação. Alguns cartórios têm, inclusive, Instagram. Eu já verifiquei alguns cartórios que possuem Instagram para divulgar a prática de algum ato, alguma novidade que seja relevante para o mundo dos cartórios, mas essa divulgação, de fato, ela é muito pobre com relação à mediação e à conciliação. Apesar de ser uma realidade,
eles que eu digo são os delegatários, né, que são os oficiais e os tabeliães, muitos deles acham oneroso demais e optam por não oferecer essa possibilidade, mas que deveria ser, sim, oferecido e explorado tanto pelos oficiais quanto pelos particulares que desejassem o extrajudicial. Entendo. Realmente era só essa dúvida mesmo. Até porque, assim, do ponto de vista extrajudicial, dá a entender que está intrinsecamente ligado à questão de conciliação ou mediação Sim. entre as partes, sem precisar de um juiz, um magistrado, para estar intervindo aí nessa relação. Então, Exato. seria realmente excelente se todos os cartórios tivessem condições de adotar, né? Sim. Obrigado pelo esclarecimento. Por nada, doutor. A base do extrajudicial é o acordo. Então, sempre que as partes estiverem em acordo, a gente deve optar pelo extrajudicial. Sempre vai ser o caminho mais rápido. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem agora, o doutor Roberto está aqui à disposição da gente. Nenhuma pergunta. Bom, eu vejo aqui elogios de Pamela, só elogios. Tá batendo palminhas aqui, excelente. Lúcia, Lúcia também, palestra excelente, tá agradecendo aqui. E é isso, pessoal. Eu já conheço o Roberto. Roberto, eu tive muitas dúvidas com o Roberto, da parte extrajudicial. Sempre Roberto é muito capacitado, sabe da legislação, também de ordem civil, ele domina mesmo o assunto. E eu já convidei o doutor Roberto para um projeto, eu vou partilhar com vocês aqui, porque projeto coisa boa a gente tem que já divulgar, né? Isso. É verdade. E a gente já está aí com um projeto sobre a questão da advocacia extrajudicial. E já que existe essa deficiência de todos, não vamos dizer de forma geral, acho que é unânime, todo mundo tem essas dificuldades, essas novidades. A gente já está aqui com um projetozinho na gaveta, que a gente vai botar para acontecer, que você está desde o começo do ano. E a gente já estou pensando aqui em vocês, que foram o nosso primeiro contato dessa temática. A gente vai mandar um inquérito para vocês, se vocês puderem responder, um inquérito bem rapidinho, sobre qual tema do extrajudicial vocês teriam mais vontade de ter um curso, uma palestra, um mini curso. A gente vai pensar em algo bacana para a gente lançar pela Exacadêmica em breve. Agora foi só apenas uma amostragem sobre essa temática, essa vontade de divulgar, né, sobre o extrajudicial. Eu acho que o extrajudicial ele só vai ser difundido na sociedade a partir do momento que nós, profissionais da área jurídica, nós, advogados, estivermos realmente capacitados e divulgar essa situação para os nossos clientes, né, essas possibilidades para os nossos clientes e considerar também a celeridade, certo? Eu acho que daqui por diante a coisa vai mais descentralizar, né? Vai para o extrajudicial diante essas facilidades e celeridade. Então, a gente, como profissional, teremos que nos aperfeiçoar, né? E nos atualizar para essa nova era no judiciário. Então, é isso, pessoal. Eu vou agradecer a vocês. Roberto Siqueira também está desejando os parabéns aqui. Excelente, doutor Roberto, parabéns pelo conteúdo. Doutora Renata, parabéns pela iniciativa. Fico no aguardo do próximo. Teremos próximos também. Teremos próximos, com certeza. Janine, parabéns a todos os envolvidos. Foi ótimo mesmo, bastante esclarecedor. Acho ótimo. Acho que o pessoal já está ficando animado aqui para o nosso curso. Ayane Pinho, muito esclarecedora a palestra. Johnny, também parabéns, Roberto. Então é isso. Eu fico muito feliz, porque eu gosto quando a palestra é assim, movimentada, as pessoas participam e tiram suas dúvidas, falam seu ponto de vista, e com certeza teremos outras novidades aí. Vamos preparar esse inquérito. Eu vou falar com Everton Santos, né, que é o idealizador da Exacademic, e vou pedir para ele fazer essa análise de sentimento desse meeting, dessa palestra, para a gente entender quais seriam o curso. A gente vai fazer uma coisa pequenininha para depois a gente fazer algo maior, para a gente sentir qual é o tema e qual a maior dificuldade que vocês pretendem aprender, tá certo?
Então, a doutora Clécia também desejando os parabéns aqui, a doutor Roberto e a mim, Renata. Foi bem proveitoso. Então é isso, pessoal. Estou muito feliz hoje. Roberto, muito obrigada, viu, Eu que você, agradeço. pelo convite. A gente fica muito feliz por você partilhar um pouquinho do seu conhecimento. E é isso, pessoal. E agradeço a todos que estão aqui até agora, né, nessa sala. E é isso, pessoal. Sigam a página das Academic no Instagram. Outra coisa também que eu vou divulgar aqui para vocês é que a página das Academic, o blog, a gente lança, como é que eu posso dizer? A gente dá oportunidade às pessoas, né, para ser colaborador intelectual. Como é que se trata esse tipo de abordagem? Vocês enviam algum artigo, não precisa ser um artigo acadêmico, é mais em formato de blog sobre determinado assunto. Pode ser da área jurídica? Pode. Iremos divulgar no nosso blog, como também nas redes sociais no LinkedIn. Então, quem tiver interesse de participar, é só enviar o e-mail para a gente, ou a vontade de participar pelo LinkedIn também, ou nas outras redes sociais, e enviar o artigo para a gente. Tá certo, pessoal? Então é isso, eu agradeço a todos, uma boa noite. E com 2 dias úteis vão ser entregues os certificados de 2 horas, certo? Para quem está na faculdade, acho que vai ser excelente. E é isso, pessoal. E o link também vai ser enviado para vocês dessa gravação. Se vocês quiserem assistir novamente ou partilhar com colegas, então vai estar no canal das Acadêmicas no YouTube, tá certo? Um beijo a todos Muito obrigado e a até a todos. Muito obrigado, próxima. doutora.